Aqui na história de Isaías. Isaías era uma pessoa o qual no começo ele era como eu e você. Aleluia. Quando nós vemos para o Senhor Jesus, nós não sabemos pregar, nós temos vergonha. Era assim que era Isaías. Mas a Bíblia diz que Isaías, aleluia, teve um dia o qual o Senhor se revelou para Isaías em uma visão. E a Bíblia diz que aqui ele via serafins voando. E a Bíblia diz que um daqueles serafins pegou uma brasa, o qual Isaías estava vendo. E aquele serafim, pegando aquela brasa, tocou nos lábios, aleluia, de Isaías e falou: Isaías, aleluia. E naquela mesma hora, quando tocou, aleluia, aquele anjo falou para ele: o pecado é tirado de ti, a iniquidade é tirado dos teus lábios. E a Bíblia diz que Isaías, aleluia, logo depois disso ele ouve uma voz dizendo assim para ele: aleluia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E a Bíblia fala que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E logo na mesma hora o Senhor ele fala para Isaías: vai, prega a minha palavra, porque eu serei contigo. Aleluia. Isaías começou a anunciar a palavra do Senhor. Aleluia. Ele começou a pregar o Evangelho, começou a profetizar em nome do Senhor. E a Bíblia vem dizendo que Isaías ele foi um dos, aleluia, profetas privilegiados, porque, aleluia, dentre todos os profetas, nenhum teve mais, aleluia, visões do ungido do Senhor que havia de vir, o qual era o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a partir do capítulo 9, que ele vinha tendo visões, aleluia, sobre Jesus. Ele falava, aleluia, que havia que ia nascer um menino, aleluia, seu nome seria maravilhoso, era conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. E a partir daí ele começou a ter visões e começou a proclamar, aleluia, o Evangelho, começou a anunciar o Evangelho do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 61, o qual nós lemos, aleluia, que Isaías ele chega a um ponto que ele fala: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar boas novas, aleluia, aos cativos de coração, a proclamar soltura de prisão aos presos. Então, aleluia, que eu aprendo nessa palavra, Isaías, aleluia, ele foi um escolhido do Senhor. E todo profeta que é levantado do Senhor, ele deve, aleluia, ter sabedoria. Todo profeta, todo servo do Senhor deve ter o Espírito, aleluia, do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, nenhum profeta, aleluia, é levantado se ele não sabe falar. Nenhum profeta é levantado se ele não tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida. E eu aprendo, aleluia, que no nosso tempo tem pessoas, aleluia, o qual tem o Espírito do Senhor sobre a sua vida. E as pessoas que têm o Espírito de Deus sobre a sua vida têm a sabedoria, têm a direção do Senhor. E Deus, ele quer que eu e você venha ter, aleluia, esse Espírito sobre a nossa vida. Mas como é que nós, aleluia, vamos ter esse Espírito sobre nós? É quando nós obedecemos a palavra do Senhor, é quando nós andamos segundo a vontade do Senhor, é quando nós, aleluia, negamos a nós mesmos, aleluia, deixamos de lado o nosso eu, deixamos de lado o nosso orgulho. Aí, aleluia, o Espírito Santo ele entra na nossa vida, porque Deus ele não habita em templo sujo. Aleluia, Paulo ele fala: não sabeis, aleluia, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Aleluia, o Espírito de Deus não pode habitar no corpo qual há o pecado. O Espírito de Deus não pode habitar no templo qual é sujo. Aleluia, porque muitos, aleluia, estão envergonhando o nome do Senhor, porque muitos, aleluia, estão pregando o Evangelho do Senhor, mas, aleluia, estão envergonhando o nome dele. É porque ele não tem o Espírito do Senhor, aleluia, sobre a sua vida. Ele quer pregar na marra. Aleluia, só tem sabedoria aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, porque o Espírito ele é a sabedoria. Aleluia, Paulo, aleluia, a Bíblia diz que Paulo, 3 dias depois que Jesus se apareceu e se mostrou a ele, a Bíblia fala que 3 dias depois ele estava pregando o Evangelho. A sabedoria que ele tinha não era dele, mas a sabedoria que ele tinha, o modo que ele falava, aleluia, aquela sabedoria o qual ele falava vinha do Senhor. Aleluia, essa sabedoria não vem de homens. Aleluia, essa sabedoria não é comprada. Aleluia, essa sabedoria não é comprada nem com ouro nem com prata. Essa sabedoria é conquistada. Essa sabedoria quando nós, aleluia, começamos a nos entregar para o Senhor, começamos a ler a sua palavra, começamos a querer aprender, a querer ter um relacionamento
relacionamento maior com o Senhor. Então essa sabedoria é derramada sobre a nossa vida. E quando nós agradamos ao Senhor, Deus, aleluia, se agrada muito. E quando nós pedimos de coração para Deus, aleluia, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor, Ele está pronto a nos abençoar. Porque tem muitos que estão dentro da igreja e reclamam do Senhor. Eu já estou um tempão dentro da igreja e Deus nada de me abençoar. É porque, aleluia, Ele é um desobediente. Ele não está segundo a vontade do Senhor. Mas quando nós, aleluia, quando nós tomamos a atitude de Salomão, quando nós começamos a sacrificar, não, aleluia, cordeiros como, aleluia, como Salomão sacrificava. A Bíblia diz que ele sacrificava 1000 sacrifícios, aleluia, quando ele ia, aleluia, sacrificar para Deus perdoar seus pecados, e Deus se agradava daquilo que Salomão fazia. E Deus falou para Salomão, aleluia, para ele fazer um pedido, para ele pedir algo. Aleluia, eu creio que naquela hora Salomão, aleluia, ele ficou em dúvida se ele pedia sabedoria ou se ele pedia riquezas. Aleluia, porque o homem sempre quando nós estamos buscando ao Senhor, sempre o inimigo, aleluia, se você observar, sempre que nós estamos buscando ao Senhor, sempre o inimigo também ele vem com as suas artimanhas, querendo nos confundir. Quando, aleluia, nós começamos a buscar ao Senhor, o inimigo lança pombagira. Quando nós começamos aleluia, a buscar ao Senhor, o inimigo lança os seus pratos. Então naquela hora eu creio, não sei você, aleluia, que o inimigo tentou ali fazer com que Salomão viesse a pedir riquezas, mas não, Salomão ali, aleluia, como no seu coração ele era puro diante de Deus, ele falou, aleluia, que ele queria sabedoria, porque o povo de Deus era como a areia da praia. Então ele queria sabedoria, aleluia, para administrar, para poder, aleluia, falar para o povo aquilo que o Senhor queria falar. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, se agradou, aquilo foi agradável aos olhos do Senhor. Deus, ele se agrada quando nós, aleluia, fazemos pedido para o Senhor, o qual vem agradar a Ele, quando nós, aleluia, agradamos eles com a nossa vida. Aleluia, Deus, aleluia, ele não gosta quando o homem, aleluia, ele vai e fala só de lábios. Porque tem homem, aleluia, vou dar um exemplo, tem homem que fala, Senhor, eu te amo, aleluia, só de lábios, mas quando chega no dia da aprovação, ali ele abandona o Senhor. Aleluia, muitas vezes o homem ele abandona o Senhor por causa de emprego, muitas vezes o homem ele abandona o Senhor por causa de mulher, muitas vezes o homem ele abandona o Senhor por causa, aleluia, de dinheiro, muitas outras coisas, o homem ele se afasta do Senhor. Deus, aleluia, não se agrada daquele, aleluia, que recua para trás. Então, voltando para a mensagem, aleluia, Isaías, ele foi, antes, aleluia, do ministério dele começar, ele sofreu o primeiro preparamento. Aleluia, esse preparamento todos nós devemos passar antes de começar o nosso ministério. Jesus, a Bíblia diz que antes de começar o ministério de Jesus, ele foi primeiro o quê? Se batizar, porque ali o batismo não simboliza só a remoção de pecados, mas também simboliza começo de ministério. Então, aleluia, Isaías, ele foi preparado, ele foi moldado assim, aleluia, como um vaso. Ele é preparado pelas mãos do oleiro. Como o oleiro quer fazer, ele faz ali, aleluia, porque a palavra do Senhor vem falando, porque a gente somos como, aleluia, o barro na mão do oleiro. O oleiro pega ali o barro e faz o vaso do jeito que ele quer. Assim somos nós na mão do Senhor. Então Isaías, ele passou por uma preparação para que ele viesse a estar capacitado para pregar o Senhor. A iniquidade, aquilo que era barreira na sua vida, o qual me impedia, aleluia, dele servir ao Senhor, foi tirada. Aleluia, assim que Deus ele quer fazer na nossa vida. Mas muitas vezes o homem ele não quer, aleluia, que essa barreira venha a ser tirada. Porque tem homem, aleluia, que tem barreira na sua vida. O Senhor ele quer usar aquele homem, mas muitas vezes é ele que não quer. Aleluia, muitas vezes a mulher é uma barreira, muitas vezes é um homem que é a barreira, muitas vezes é o dinheiro que é a barreira. E Deus, aleluia, ele quer usar os seus profetas, mas muitas vezes o profeta não quer. E Deus quer te usar tremendamente na face dessa terra. Deus quer derramar o seu Espírito sobre a minha e sobre a tua vida, assim como ele derramou sobre a vida de Isaías. Aleluia. E nós, aleluia, que estamos aqui hoje, aleluia, como eu prego hoje, aleluia, essa sabedoria não foi, aleluia, eu não comprei essa sabedoria foi Deus quem me deu. A sabedoria que dá para o homem pregar não é, aleluia, comprada, mas é Deus que dá. Aleluia, eu lembro que no começo do meu ministério, aleluia, logo quando eu me reconciliei, ano passado, aleluia, eu fui pregar lá no
monte, eu não tinha nada para falar. Quando eu fui pregar, eu falei tudo na gíria, porque eu tinha acabado de sair no mundo. Eu comecei a pregar na gíria, a gíria ali, e eu fiquei envergonhado depois, mas eu continuei tentando. Eu queria, aleluia, servir ao Senhor dentro do meu coração, por mais errado que eu estava, mas eu queria tomar, aleluia, ter um relacionamento melhor com o Senhor. Eu queria servir Ele. Então, ali na segunda vez que eu fui pregar, aleluia, eu não tinha palavra para falar. Ali dentro daquele monte, quando eu fui pregar, eu não tive uma palavra para falar. Eu fiquei envergonhado pela segunda vez. Então, aleluia, quando teve o segundo culto de jovens, aleluia, eu lembro que eu falei para a irmã Mara, que era líder, aleluia, do grupo de jovens, eu falei para ela que eu ia pregar. Aleluia, os irmãos ficaram meio assim, olhando para mim, porque eu não sabia pregar, mas eu fui ali pela fé. Então eu comecei a ler a palavra do Senhor, porque eu queria pregar no monte, mas eu não estava lendo a palavra do Senhor. Então eu comecei a buscar, comecei a me aprofundar na palavra. Aleluia, tinha uma semana, aleluia, para me estudar a Bíblia. Eu comecei a buscar ao Senhor, comecei a pedir sabedoria. Aleluia, no segundo culto de jovens, quando, aleluia, um dos jovens lá pensava que não ia sair nada de mim, aleluia, ele ficou surpreendido, porque Deus, ele falou através dos meus lábios. Então Deus, ele fala quando a pessoa, ela se entrega, quando a pessoa, ela se doa para Ele. Deus, ele abençoa quando a pessoa vem com o seu coração sincero diante dele, ele fala para ele que ele quer servir. Então Deus, ele se alegra e coloca a palavra nos lábios daquela pessoa. Havia um jovem cujo nome era Jeremias. A Bíblia diz que aquele jovem, aleluia, Deus fala com ele, aleluia, que ele ia levar a palavra dele, ia pregar, ia profetizar. E aquele jovem, como ele ainda era muito pequeno, aleluia, na sua idade, aleluia, ele fala para Deus, Deus, eu não sei nem falar, eu sou uma criança. E Deus fala para ele, não diga que tu é uma criança, porque eu coloco as palavras nos teus lábios. Aleluia. E na mesma hora, aleluia, Deus coloca, estende a sua mão e toca nos lábios de Jeremias. E a Bíblia diz que Deus, logo quando toca nos lábios de Jeremias, derrama logo a unção sobre a vida dele e fala, hoje eu te dou o poder sobre as nações. Aleluia, eu te dou autoridade para plantar, aleluia, para derribar, te dou, aleluia, para construir, para destruir. Então, logo que Deus tocou nos lábios de Jeremias, ele derramou a unção. O Espírito também, aleluia, foi derramado sobre a vida dele. Então, qual é a reflexão que eu quero te levar, aleluia, nessa noite? Quando o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, quando o Espírito Santo está sobre mim e sobre a tua vida, automaticamente, aleluia, a unção ela é derramada sobre nós. Aleluia, a autoridade, a sabedoria, aleluia, é derramado sobre a nossa vida. Aleluia, quando Jeremias, aleluia, no começo do seu ministério, aleluia, ele falou isso, essa unção ela foi derramada sobre a vida de Jeremias. Aleluia, e as palavras foram colocadas nos lábios dele. Então a partir daí ele começou, aleluia, a profetizar em nome do Senhor. Aleluia, então voltando para a mensagem, aleluia, Isaías, aleluia, quando ele foi escolhido, nesse tempo estava necessitando de profetas, o qual viesse pregar a sua palavra para aquele povo, o qual estava corrompido pelo pecado, e Deus queria que ele viesse proclamar a salvação para aquele povo. Aleluia, e Deus, aleluia, começou a derramar autoridade sobre a vida de Isaías. E Isaías, quando recebeu a autoridade, quando ele sentiu o Espírito dele, do Senhor sobre a vida dele, ele falou, aleluia, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas, aleluia, e proclamar, aleluia, a libertação, aleluia, aos cativos, aos presos, levar a palavra. Então quando eu olho, aleluia, para essa passagem, então eu entendo que o Senhor Jesus, ele queria falar, quando ele aparece para os seus discípulos e fala, aleluia, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É a palavra que me falando isso, porque, aleluia, o Senhor falou para eles pregarem em todo mundo. É porque, aleluia, naquele tempo só eram os israelitas, só eram os hebreus que adoravam ao Senhor. Os outros povos adoravam, aleluia, deuses estranhos, adoravam deuses, eles eram pagãos, eles não adoravam o mesmo Deus de Israel. Aleluia, então, através do evangelho, aquele povo, aleluia, uns não iam crer e uns iam crer. Aleluia, Deus e Jesus acreditava na libertação, aleluia, dos outros que estavam lá. Aleluia, por isso que a Bíblia vem falando logo no começo do evangelho de João, Jesus, ele veio para os que eram seus,
aleluia, como os seus não receberam, aleluia, o Senhor, aleluia, a salvação ela foi, aleluia, passada para todos aqueles o qual viessem a crer no nome de Jesus. Todos aqueles que viessem a crer, aleluia, no nome do Senhor Jesus, ia ser salvo, aleluia. Mas será se Deus, Jesus, ele não sabia, aleluia, se os judeus iam, aleluia, rejeitar ele? Jesus, ele sabia, aleluia. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, por isso que a palavra vem falando isso. Ele veio para os que eram seus, mas ele sabia que os seus iam o rejeitar, aleluia. Então, a partir daí, a salvação ela passou, aleluia, para os gentios. E a Bíblia vem falando sobre o homem, aleluia, qual Deus levantou para pregar o evangelho para os gentios. Ele foi um dos primeiros pregadores a levar o evangelho para os gentios. O seu nome era Paulo. E a Bíblia diz que quando Ananias vai, aleluia, orar nele, Deus ele fala para Ananias: não fica com medo, porque Paulo ele era um dos maiores perseguidores daquela época. E quando Deus mostra em visão para Ananias, para ele orar, aleluia, por Paulo, para que ele viesse enxergar, Ananias ele fala para Deus: Deus, não é esse o homem que perseguia o teu povo, o qual eu já ouvi muitas histórias dele, que ele tem massacrado o teu povo, aleluia. E Deus fala para ele, aleluia, vai, aleluia, porque ele será um vaso usado em minhas mãos, através dele eu levarei a minha palavra aos gentios. E é isso que o Senhor ele quer fazer na minha e na tua vida. Deus ele quer derramar essa unção sobre a minha e a tua vida. Deus ele quer me usar, quer te usar para levar esse evangelho, aleluia, para o traficante, para o viciado. Não importa, aleluia, a pessoa, não importa o seu pecado, Deus ele ainda acredita que ela pode ser liberta. Assim como um dia eu e você fomos libertos, aleluia, porque Deus ele acreditou na minha e na tua libertação. E muitas vezes tem crente que é egoísta, que está dentro da igreja, aleluia, e ele fala: aquele não tem mais jeito, aquele não tem mais jeito, aleluia. Mas Deus ele acredita, aleluia. Deus ele não vê como vê o homem, aos olhos do homem, o mundo, aleluia, ele não tem mais jeito, mas aos olhos de Deus tem jeito. Então foi por isso que Deus ele levantou Isaías para levar, aleluia, a sua palavra para aquele povo, porque ele sabia que através da pregação, através do evangelho, aquele povo seria liberto. E se você ler, aleluia, daqui desse capítulo em diante, você vai ver uma nova Jerusalém restaurada, porque através do evangelho, aquelas almas elas foram libertas. Aleluia, através do evangelho, aquelas pessoas, elas creram no nome do Senhor. Então o Senhor ele quer fazer assim, aleluia, comigo e com você. Ele quer derramar esse Espírito sobre mim e sobre você. Aleluia, assim como, aleluia, na vida de Jeremias, só, aleluia, para concretizar a minha pregação, aleluia, quando Deus ele fala para Jeremias também lá, que ele dava poder e autoridade sobre, derramava poder e autoridade sobre a vida de Jeremias. Se você ler, aleluia, Isaías capítulo 55, versículo 11, você vai ver lá que Isaías ele fala, aleluia, que assim como a chuva que ela desce do céu e para lá ela não volta mais, e assim a minha palavra. Quando o profeta ele fala, aleluia, a sua palavra ela não volta vazia. Quando nós pregamos o evangelho, muitas vezes o crente ele acha que, quando ele está pregando, ele acha que não está fazendo efeito algum, mas ele não sabe, aleluia, o tamanho, aleluia, daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. A palavra do profeta ela não volta vazia. Então quando nós pregamos o evangelho, aleluia, para o traficante, para o viciado, para aquele que não tem Jesus, aleluia, ele pode até na hora de se converter, mas através dessa palavra que é fiel e verdadeira, aleluia, ele vai ser liberto. Um dia ele vai ter que ser liberto, porque essa palavra ela não é mentirosa. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Então era essa reflexão que eu queria te levar, aleluia, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas ainda não tem o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. E Deus ele quer fazer, aleluia, algo extraordinário, assim como Deus ele fez na vida de Isaías, derramado o seu Espírito sobre mim e sobre a tua vida. Ele quer fazer morada na minha e na tua vida, mas muitas vezes nós não queremos abrir o nosso coração para Ele. Muitas vezes nós não queremos, aleluia, abrir, aleluia, nos doar para Ele. O Senhor está pronto a nos receber. Deus ele está pronto a nos usar. Deus ele está pronto, aleluia, a nos abençoar. Mas isso depende de mim e de você. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém? Fica de pé nessa noite.